Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor esteja com você, com a sua casa. Nós vamos dar início a mais um culto da família, um culto de domingo, celebrarmos em família, em igreja, em comunhão, amém? Nos colocamos de pé. Se você puder, feche os teus olhos nessa hora. Se você ainda não orou, queria que você fechasse os teus olhos, que você conversasse com o Senhor nessa noite, colocasse a Ele agora todos os seus anseios, as suas preocupações, as suas angústias, as suas dores. Coloque diante do Senhor nessa noite. Talvez foi uma semana turbulenta na sua casa, na sua vida. Você passou talvez essa semana um pouco atribulado. Eu te peço, coloque nos pés do Senhor agora. Você vê o melhor lugar, você está no melhor lugar que você poderia estar numa noite de domingo. Você está diante do Senhor. Não que você não estivesse a semana toda, mas hoje nós separamos para estar aqui, celebrar ao Senhor. E você está no melhor lugar. Você está no lugar onde você pode ser você, filho de Deus. Filho de Deus Altíssimo. Você pode adorar ao Senhor com toda a sua intensidade, com toda a sua força. Se você sentir vontade de chorar, você pode chorar, não tenha vergonha. Você está na casa do seu Pai. Senhor, nessa hora, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Diante da Tua presença, nós nos colocamos diante do Deus Altíssimo. Como filhos, como filhas que somos. Nós queremos nessa hora, Pai, derramar diante do altar, diante de Ti, ó Deus, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, tudo aquilo que está tirando a nossa tranquilidade, a nossa paz, que está querendo roubar a paz que o Espírito Santo nos deu. Senhor, nós colocamos diante de Ti nessa hora. Nós não queremos que nada, que ninguém venha nos impedir dessa noite de adorarmos como Tu merece, Pai, em espírito e em verdade. Então nós lançamos sobre você, Senhor, o nosso medo, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento, Senhor. Aquilo que vem afligindo a nossa alma, que nessa noite nós possamos deixar diante de Ti, lançar diante de Ti, Senhor. Porque só Tu tens o poder, Senhor, de transformar a nossa vida por completo. Ninguém pode fazer isso senão o Senhor. Então nessa noite nós lançamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não é nosso. Tudo aquilo, Senhor, que tem tentado nos afligir, que tem tentado nos tirar dos Teus caminhos, Senhor. Nessa hora eu te peço força ao Teu filho, força à Tua filha. Nós te pedimos, Senhor, nos reveste com Teu sangue nessa hora. Aquele que não tem mais ânimo, que o Senhor dê força para continuar. Aquele que não tem mais força, Senhor, para lutar, que o Senhor possa encorajá-los nessa hora. Aquele que a esperança está perdida, Senhor, que nessa hora o Senhor vem renovar em nome de Jesus. Traz vida ao que está morto. Traz alegria ao abatido. Traz força ao desanimado nessa hora, Pai. Nós te pedimos, Senhor. A Tua igreja nessa hora ora a Ti, Senhor, clama a Ti. Nós lançamos sobre Ti. Nós lançamos sobre Ti, Senhor. E nós cremos que do alto vem o nosso socorro. Que do alto vem a resposta, Pai. Nós celebramos a Ti. Com o nosso coração derramado nessa hora, nós queremos nos alegrarmos em Ti, na Tua presença. Nós queremos celebrar ao Deus que está vivo, a um Deus que não é morto, que está pregado numa cruz
vivo e poderoso. Nós queremos celebrar o Teu santo nome, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para junto com a Tua igreja, junto com os irmãos, entoarmos louvores a Ti, Senhor. Celebrarmos, ó Deus, nos alegrarmos. Nós estamos aqui por Ti, para Ti. Então recebe nessa hora, Senhor. Recebe nessa hora toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração, Senhor. Venha ser elevado a Ti nessa hora. Nós entregamos diante de Ti, Pai, tudo que nós somos e tudo que nós temos. Amém. Aleluia. Antes de nós louvarmos, eu queria ler um versículo com a igreja. Isaías 43:10, que diz: Isaías 43:10. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Você crê? Então vamos celebrar a Ele. Aleluia. Tesouros que um dia se consumarão.
Nós adoramos a um Deus que é vivo, a um Cordeiro que se tornou um leão. Oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.
Nós sabemos que Tu estás neste lugar, Pai. Nós sabemos que Tu estás neste lugar. Oh, Espírito Santo, estás aqui movendo. Estás movendo entre nós, Senhor. A Tua graça está neste lugar, Jesus. Tua graça está neste lugar, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Nunca houve, nunca haverá um Deus que trabalha para aqueles que nele crêem. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, abrindo portas e fechando portas. Eu sei que Tu estás aqui trabalhando em nosso meio, Senhor, movendo montanhas que parecem que não vão ser transportadas. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, nessa hora restaurando casamentos, restaurando os corações, transformando vidas, transformando histórias que o mundo olha e diz: esse está perdido. Eu sei que o Senhor está aqui nessa hora transformando. Eu sei que Tu estás aqui movendo os nossos corações, Senhor. Aleluia. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Fecha os teus olhos nessa hora. Clame ao Senhor por aquilo que você acha que não tem mais jeito. Clame ao Senhor nessa hora por aquele filho, aquele parente, aquele irmão que você acha que não tem mais jeito. Que a sociedade fala: esse está perdido, esse não tem mais solução. Ele está aqui nessa hora. Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua família. Creia no Senhor, creia na força do seu poder, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Você pode adorar a Ele nessa noite. Você pode dizer: Senhor, nós estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor, porque não há outro, não há outro além de Ti, Deus. Nós Te adoramos, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos.
em ti. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Um Deus de milagre, um Deus de promessa, Ele é luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. O meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tu és luz na escuridão. Tu és luz na escuridão. O Senhor é luz. O Senhor é luz. Ele é luz na escuridão. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Você pode sentar. Nós vamos estar passando agora o diácono Antoninho. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amados, mais um culto de adoração ao nosso Senhor, mais um dia de apresentação, irmãos. E quando tem apresentação assim, a perna balança, o coração acelera. Até porque apresentar uma criança ao Senhor, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente vem aqui e se compromete com aquela criança e também com aquela família, de colocar eles todos os dias. Obrigado, querida. De colocar eles todos os dias nas nossas orações. E com a igreja do Senhor Jesus não é diferente. Então eu gostaria de chamar aqui na frente a bebê Alícia dos Santos de Souza, papai Guilherme de Souza, mamãe Jennifer dos Santos de Souza, padrinho Edson Matos de Souza, madrinha Ana Maria Inácio. Mais uma família que decide colocar a sua bebê nos braços do Senhor. E como é bom saber, irmãos, que durante todo esse caos que nós estamos vivendo, tem famílias ainda que decidem colocar os seus bebês nos braços do Senhor, irmão Rogerinho. Porque não há nada melhor do que colocar os nossos filhos, colocar a nossa casa nos braços do Senhor. Eu vou ler um texto aqui concernente a essa apresentação, que está em Lucas 2:22, que diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. O Senhor Jesus, ele foi levado ao templo
para ser apresentado ao Senhor. E quando nós viemos aqui apresentar os nossos filhos ao Senhor, nós estamos dizendo a seguinte frase para o Senhor: me ajuda eu a cuidar. Porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Salmo 127, 3 vai falar bem isso. E o fruto do nosso ventre, o seu galardão. Ou seja, se os nossos filhos são herança do Senhor, e quando a gente ganha uma herança, papai, mamãe, os padrinhos aqui presentes, quando se ganha uma herança do Senhor, quando a gente ganha uma herança, o que a gente faz? A gente guarda o maior carinho. Principalmente se há uma herança daquela pessoa que a gente ama. Por exemplo, um vô, uma avó. E às vezes não é nem valor monetário. Às vezes é uma roupa. Por exemplo, a minha filha, ela antes da minha sogra partir com o Senhor, ela disse: vó, a avó pode me dar o roupão da avó para mim? E está lá, no seu guarda-roupa, guardado com o maior carinho. E ela disse: pai, isso aqui eu vou guardar, porque cada vez que eu olho para isso aqui, além da minha avó estar aqui no meu coração, eu tenho a lembrança de quando ela usava esse roupão. Assim são os nossos filhos. Com certeza vocês têm cuidado com maior carinho, com maior zelo. Mas mesmo assim, vocês estão declarando hoje ao Senhor, dizendo: ensina-nos a cuidar dessa herança. Provérbios 22:6 vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, se é para ensinar no caminho, os pais e os padrinhos, eles hoje estão declarando para a igreja do Senhor Jesus que a partir de hoje eles vão tomar essa responsabilidade de ensinar Alice no caminho do Senhor. Não é mostrar, dizer assim, ó, o caminho é aquele lá, caminha por ele, não. É pegar na mão e caminhar. A maior herança, queridos, que nós deixamos para os nossos filhos é trazer eles no caminho do Senhor. Porque lá na frente, se um dia eles sair desse caminho, e quando eles voltarem em si, eles vão se lembrar: meu pai e minha mãe, meus padrinhos, me ensinaram o caminho. Então, que nessa noite, diante de toda a igreja do Senhor, vocês estão colocando ela nos braços do Senhor, dizendo que: Senhor, me ensina a cuidar. Porque um dia, irmãos, quando nós chegar diante do Senhor, Ele vai fazer a seguinte pergunta para nós: o que fizeste com os filhos que eu te dei? E isso, irmão Edson, é muito sério. Porque nós vamos dar conta daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E essa resposta, queridos, vai ser nós que vamos dar para o Senhor. Por quê? Porque Ele vai cobrar. E não só
os filhos, mas Ele vai cobrar também a esposa que o Senhor nos deu. Vai cobrar das nossas esposas os maridos que Ele deu. E isso, diante da igreja do Senhor, é muito sério. Então, que nessa noite, queridos, vocês saiam daqui tendo isso no coração de vocês. A minha bebê é uma herança que eu tenho que cuidar, eu tenho que ensinar, eu tenho que educar, e lá um dia eu vou ter que devolver. Amém, queridos? E hoje, vocês trouxeram ela aqui para apresentar ela para o Senhor. A partir do momento que você sair daquela porta para fora, vocês vão apresentar o Senhor para ela. E isso é muito sério. Amém, queridos? Então, queridos, nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos sendo testemunha desse grande ato de amor. E nós temos a responsabilidade de colocar essa família nas nossas orações. Mais uma de tantas que ainda virão. Por exemplo, quando eu estou apresentando aqui, o Pompom está lá no fundo, os olhos arregalados, dizendo assim: daqui a pouco chega a minha vez. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Será que eu posso pegar? Ela estranha? Não? Ai, ai, ai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai querido, nós colocamos, ó Pai, Alice em tuas mãos, ó Pai querido. Pedindo, ó Pai, que o Senhor guarde, meu Pai, aonde ela for, ó Pai querido. Que o Senhor, meu Pai, estenda as tuas mãos, Pai, sobre ela, sobre a família dela, meu Pai querido. Dando, meu Pai, ao pai e à mãe e aos padrinhos sabedoria, meu Pai querido, para cuidar da Alice, para ensinar nos teus caminhos, meu Pai. Pai, Espírito Santo amado, e nós como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade, ó Pai querido, de orar e colocar mais essa família, meu Pai, nas nossas orações, ó Pai. E pedir, ó Pai, que o Senhor guarde, que o Senhor, meu Pai querido, tire, meu Pai querido, as pedras que a Alice vai encontrar no seu caminho, meu Pai. Porque quando ela for grande, meu Pai, ela vai se lembrar desse momento que um dia ela foi apresentada ao Senhor, ó Pai amado. Espírito Santo amado, guarda essa família, meu Pai. Guarda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar. Fique à vontade. A igreja pode sentar, por gentileza?
Toninho, o presbítero Toninho roubou a minha fala, né? Que eu sempre falava que depois eles tinham que apresentar Deus para a criança. O irmão Toninho já falou. E é uma verdade, uma realidade. Não foi só um ritual, tá? Vocês chamaram uma responsabilidade muito grande para a vida de vocês. E essa responsabilidade diz respeito a esta criança, diz respeito a esta vida, diz respeito ao futuro dela e tudo aquilo que Deus escreveu a respeito dela, que ela vai viver, e vocês têm responsabilidade de falar daquilo que Deus escreveu a respeito dela para ela, os caminhos do Senhor para ela. Amém? A paz do Senhor a todos. Vamos ler as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 23. Primeira Samuel, capítulo 23. Primeiro Samuel, capítulo 22. 22, irmãos. Vinte e dois, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Até aí. Todos conhecem a história do rei Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Um rei segundo o coração de Deus. E um rei segundo o coração de Deus não quer dizer que é um rei perfeito, mas era um rei que tinha intimidade com Deus, sabia se relacionar com Deus, principalmente diante de suas falhas. Era um rei que sabia se arrepender. Davi era bom de arrependimento. Quando falhava, chamava a responsabilidade sobre si e reconhecia os seus erros. A gente sabe que Davi foi ungido rei sobre Israel para reinar, mas ainda existia um rei em Israel chamado Saul. E depois da unção de Davi, ele levou muito tempo para assumir o reinado de Israel. Inclusive, ele foi perseguido por este rei Saul. O rei, por inveja de Davi, após ele ter matado o gigante Golias, e o povo que cantava para o rei Saul agora também canta louvores e exalta também o nome de Davi. E Saul fica com inveja e tenta matar Davi. E Davi foge, é obrigado a fugir de Jerusalém. E essa passagem que nós lemos, ele vai parar numa caverna de Adulão. E a sua família vai para lá junto com ele. Muitas pessoas vão para lá. Muitas pessoas com problemáticas. Muitas pessoas problemáticas se juntam com Davi. A Bíblia fala que são pessoas, todos os descontentes, formaram um bando ao redor
e proclamaram seu chefe. Pessoas endividadas, pessoas descontentes com o reinado de Saul. Descontente com a autoridade da época, eles vão se juntar com Davi. E outras versões dizem, muitos miseráveis foram se juntar com Davi. Mas esses miseráveis, essas pessoas descontentes, essas pessoas problemáticas, descontentes com a vida, eles tinham suas qualidades. E foram pessoas que fizeram a diferença na vida de Davi. Muitos deles fizeram a diferença. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, pessoas que fazem a diferença. Uma das narrativas bíblicas que mais nos inspiram e deveriam nos inspirar, sim, são essas pessoas que se juntaram com Davi. Por mais dificuldades que elas tinham, por mais problemáticas que elas tinham, foram pessoas que faziam a diferença. É uma história bonita e desafiadora, que fala a respeito de gente que faz diferença. São gente que faz diferença, são pessoas que a gente gosta de ter por perto. Você gostaria de ter por perto pessoas que fazem a diferença nos momentos difíceis? Pessoas que nós gostamos de ter por perto nos dias difíceis? Quais as pessoas que você gosta de ter por perto nos dias difíceis? No dia da dificuldade, no dia da aflição, no dia da perda, no dia da dor. Quais as pessoas que você gostaria de ter por perto de você? As pessoas que você gostaria de estar próximo, para conversar, para ter contato. Porque pessoas que fazem a diferença no momento da dificuldade, no momento da aflição, elas sempre vêm com uma palavra aqui para te encorajar, para fazer você continuar tendo fé, continuar acreditando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. E Davi teve pessoas ao seu lado que fizeram diferença. Essa é uma história de homens guerreiros. Homens guerreiros. Quando enfrentamos dias difíceis, as pessoas que estão à nossa volta fazem toda a diferença. Pode fazer por bem, mas também pode fazer por mal. Mas pessoas que estão por perto, se elas realmente nos amam, se elas realmente querem nosso bem, elas vão fazer a diferença para que a gente possa mudar aquela situação, reverter aquela situação incômoda, uma situação que está nos jogando para baixo. Quando enfrentamos dias difíceis, as pessoas que estão à nossa volta vão fazer a diferença. Elas têm que fazer a diferença para nós, as pessoas que a gente quer ter por perto no momento de dificuldade, pessoas que nos suportam. E quando eu falo suportam, não é dizer assim, tem que suportar essa pessoa de novo. Não, suporte é dar suporte. Colocar a mão por baixo do ombro e levantar. Quando Jesus diz assim para os seus discípulos, até quando vou suportar vocês? E até quando eu vou estar dando suporte para vocês? Não foi uma palavra de desprezo para eles. Até quando eu vou estar suportando vocês, para até que vocês possam caminhar sozinhos. Caminhar com os seus próprios pés, eu não preciso estar dando todo esse suporte. No momento que eles falharam diante de uma criança que era possuída por um espírito imundo e não conseguiram orar para aquela criança pudesse ser liberta, ele assim, até quanto eu tenho que estar com vocês? Quando é que vocês vão poder andar sozinhos e ter fé suficiente para vocês mesmos fazer essas orações, para vocês mesmos ter fé e se posicionar diante da dificuldade para ajudar as pessoas? Pessoas que nos oferecem suporte, nos dão sustentação. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. É melhor que caminhem dois juntos, porque se um vacila, o outro está ali para estender a mão, para dizer, ei, vamos continuar caminhando, vamos continuar existindo, vamos continuar acreditando. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, mas tem possibilidade de mudar. As pessoas são importantes para nos lembrar. Pessoas ao nosso lado, homens e mulheres de Deus, para nos lembrar que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Ei, amanhã de manhã tu vai te acordar, e a misericórdia de Deus vai mudar a sua vida, a misericórdia de Deus vai acordar com você. Pessoas que possam dizer para nós, ei, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Pessoas que tenham palavras de Deus para mudar nossos pensamentos. Ei, tu está chorando hoje, está difícil, mas amanhã você pode acordar sorrindo. Deus pode mudar de repente a situação, fazer as coisas mudar a nosso favor. Nós temos que prestar atenção nessas pessoas que nós gostamos de ter por perto, para que elas mesmas queiram que nós sejamos as pessoas que elas queiram que nós estejamos perto. Não só elas queiram estar perto de nós, mas que elas queiram que nós estejamos perto dela. A pessoa que alguém que a hora que tiver dificuldade, lembre de você. Estou passando por uma dificuldade, preciso de uma resposta. Pessoas que liguem para você, porque acreditam que você tem uma palavra que pode mudar a situação. Acreditam que você tem uma palavra que possa mudar aquela decisão que você ia fazer. Tirem dúvidas no seu coração, tirem os medos do seu coração. São pessoas que você queira estar... que você queira que elas estejam perto de você e que, ao mesmo tempo, elas queiram que você esteja perto. Tem pessoas que querem que você esteja perto delas. Pessoas que, quando chegam na sua casa do nada, e você se alegra, porque aquela pessoa chegou. Pô, essa pessoa chegou aqui, que legal. Precisava conversar com ela. Tenho coisas para falar, coisas para contar. 2 Samuel vai falar destes homens que se juntaram com Davi. Ele vai falar que tinham 30 homens valentes de Davi. Os valentes de Davi. Pessoas que fizeram a diferença na vida de Davi. Davi tinha ao seu redor 30 homens guerreiros valentes. Quando ele fugiu de Saul, ele foi para a caverna de Adulão e se juntou 400 homens com ele. Mas tinha 30 homens que faziam a diferença. Eram homens valentes, homens que estavam por perto, homens que honravam Davi em tudo aquilo que ele fazia. E entre esses 30, tinham 3 que se destacavam. Não era assim com Jesus? Tinha a multidão, depois 40, depois 12, depois 3, Pedro, Tiago e João, e na cruz só estava João. Quando Jesus ia se aproximando da cruz, menos pessoas tinha perto dele. Quanto mais ele se aproximava da cruz, quanto mais ele sabia que estava na hora dele entregar a sua vida, as pessoas iam se afastando. Num momento de dificuldade, qual as pessoas que estão mais perto de você? Porque quando está tudo bem, tem uma multidão, né? Mas quando a coisa começa a ficar difícil, a gente sabe quem vai ficando por perto, quem está mais próximo, aqueles que olham para você, que não estão só para você, só para sugar, mas para ajudar mesmo. E desses 30, tinha 400, desses 400 tinha 30 valentes, desses 30 valentes, tinha 3 que eram mais valentes ainda. Tinham 3 que eram capazes de dar a vida por Davi. Gente que faz diferença, gente que queremos ter por perto, quando a vida se torna difícil. Porque tem hora que se torna difícil. Nós passamos por uns 2 anos aí que foi difícil para muita gente. A saúde de muitas pessoas ficaram debilitadas. Perdemos muitas pessoas que amávamos e a situação financeira de muitas pessoas também ficou difícil. Muitas pessoas precisaram ser ajudadas. E 2 Samuel 23:8, começa a falar desses 3 valentes. E diz assim: são estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Jabezão, um taquinomita, que era líder do grupo chamado os 3. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Você já viu aqueles filmes de japonês, de Shaolin, que ele luta, não para mais de chegar a gente, ele luta um sozinho, destrói uma porção de gente? Mas não chega a ser 800. Mas esse homem aqui, a Bíblia está falando que ele lutou contra 800 homens e matou os 800 homens. Você imagina 800 homens. Parece exagero, né? Quando a Bíblia fala isso, né?
A Bíblia parece que tem algumas palavras que parecem um exagero, mas a narrativa bíblica não quer só mostrar a entrega das pessoas, mas, acima de tudo, o poder de Deus, a presença de Deus na vida desses homens. Quando a gente pensa que esse homem está lutando sozinho, enquanto esses 800 homens lhe vencendo, parece um exagero. Mas quando a gente pensa que Deus está com ele, que a mão de Deus está ali, guerreando com ele, ajudando, não se torna um exagero, se torna até uma covardia contra esses 800 homens. Que são 800 homens contra Deus, que é a humanidade inteira contra um Deus que pode estralar o dedo e fazer, não sumir a metade, como Thanos fez, mas todo mundo. Não somos nada diante de Deus, porque se Deus está conosco, nada que nós venhamos a fazer, ou querer almejar, é exagero, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Agora você imagina esse homem lutando com esses 800 homens. Não podemos esquecer o fato que esses homens, apesar da gente saber que Deus estava nesse negócio, que Deus, eles venciam essa batalha porque Deus estava com ele, nós não podemos esquecer que esses homens se disponibilizaram para Deus. Esses homens se colocaram na presença de Deus. Esses homens se disponibilizaram a fazer, a defender aquele povo, a fazer aquilo que Deus queria. Não podemos esquecer disso. Pessoas que se disponibilizam para estar na presença de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Deus não vai dar vitória a quem não se dispor a lutar. Deus vai dar vitória se você simplesmente não se dispuser a entrar em combate, a lutar. Ou você acha que Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra, se você só quer ficar em casa assistindo televisão o dia inteiro? Assistindo séries, mais séries, e ler um versículo bíblico lá uma vez por semana. Uma pessoa que não está preocupada com oração, não está preocupada com nada, Deus não vai se disponibilizar para quem não está disponível para Ele. Porque Ele procura pessoas que queiram estar disponíveis para que Ele possa fazer a sua obra. Não adianta você querer profetizar sobre a vida da pessoa e a pessoa não querer se disponibilizar para viver os propósitos de Deus para a vida dele. Quando eu leio a história desses homens, sabe o que é que eu vejo? Desses homens que fizeram grandes feitos na mão de Deus, desses homens que fizeram proezas na mão de Deus e viveram grandes milagres na mão de Deus, eu vejo que são pessoas que fazem a diferença, são pessoas que fazem o que fazem, não porque acreditam que vai dar certo, mas fazem o que fazem porque acreditam que é o certo a ser feito. Eu não vou fazer porque eu sei que não, eu vou fazer porque é o certo a ser feito. Porque as pessoas que dizem assim, que trabalham com a certeza que vai dar certo. Não, eu vou fazer porque eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Quando as coisas começam a dar errado, ele desiste. Nós não estamos aqui para fazer porque nós temos a certeza que vai dar certo. Nós temos que fazer para fazer porque nós sabemos que é o certo a ser feito. Nós estamos aqui para obedecer a Deus porque nós temos certeza que vai dar tudo certo. Não, nós estamos aqui porque nós sabemos que é o certo é obedecer a Deus. E quando vier as aflições, quando vier o desânimo, nós vamos continuar. Quando as coisas começarem a dar errado, nós vamos continuar, porque não estamos fazendo porque nós temos certeza que vai dar certo, nós estamos fazendo porque nós sabemos que é o certo a fazer. Ou você acha que se você for plantar a bondade para todo mundo vai ser bom para você? Não, você vai ser bom porque você sabe que é o certo a ser bom, mas não quer dizer que se você é bom para aquela pessoa, você vai colher bondade daquela pessoa. Você pode colher uma traição. Você pode ser traído por uma pessoa que você fez as coisas certas. Você pode ser... Não é assim? No seu trabalho, quantas vezes você fez o certo porque você sabia que era o certo a ser feito, mas alguém manipulou outras pessoas e as coisas deram contrário àquilo que você acreditava que era certo. Mas você fez por quê? Porque é o certo a ser feito. Pessoas que fazem a diferença, fazem o que é certo, mesmo sabendo que pode não dar certo. Mesmo sabendo, pode não dar certo. Mas eu vou fazer, porque eu sei. Eu vou por esse caminho, pode, ali na frente dá problema, mas é por aqui que eu vou.
Eu vou ser honesto no meu emprego. E eu vou falar a verdade, mesmo que essa verdade vá de encontro ao meu patrão e por causa dessa verdade ele me bote para a rua. Porque se o seu patrão mandar você mentir, você vai mentir? Ou você vai falar a verdade? Ah, mas se eu falar a verdade, eu falar a verdade, ele vai me botar para a rua. Não, mas você não. Mas qual é o certo a se fazer? Ah, mas eu vou fazer o certo, mas vai dar errado. Não, mas você não faz o certo porque você tem certeza que vai dar certo. Você faz o certo porque você sabe que é o certo a se fazer. É o correto a se fazer. E eu acredito que quando este valente chegou na frente desses 800 homens, ele não falou. Ele falou assim, ó, quer saber? Seja o que Deus quiser. Ele não chegou na frente desses 800 homens para lutar com a certeza que ele ia derrotar esses 800 homens. Mas ele chegou porque era o certo a enfrentar esses 800 homens. Era o certo, naquele momento, derrotar aquele povo, que era um povo que estava vindo contra o ungido de Deus. Então, ele enfrentou esses 800 homens, ele enfrentou para defender o rei, mas ele não tinha certeza que ia dar certo. Quem vai lutar com 800 homens com a certeza absoluta no coração que vai dar certo? Ou você acha que quando Davi foi contra aquele gigante com a funda na mão e um gigante armado até os dentes, ele tinha certeza absoluta que ia derrotar o gigante? Não, ele foi porque era o certo ir. Porque esse gigante estava desafiando o povo de Deus. E ninguém teve coragem de enfrentar esse gigante, por quê? Porque estava com medo. E Davi também estava com medo. Mas ele foi em nome de Deus. E seja o que Deus quiser. E quando ele jogou a pedrinha, o que é que Deus fez? Deus pegou a pedrinha, foi lá e colocou na cabeça do gigante. Porque Davi jamais conseguiria vencer aquele gigante por suas próprias forças. E sabe qual é que Davi enxergou uma coisa naquele gigante que ninguém enxergou? Davi enxergou que aquele gigante era um incircunciso. Aquele gigante não tinha uma aliança com Deus. E ele não podia estar desafiando o povo de Deus. Ele não podia estar desafiando, e Davi foi para proteger o quê? Proteger o nome de Deus. E tudo que você fizer tem que ser para proteger o nome de Deus. E muitas vezes pode não dar certo para você, pode dar ruim para você. Por causa disso, você pode ser perseguido, eles podem zombar de você, podem falar mal de você, mas é o certo a ser feito, mesmo que venha trazer prejuízo para você, mesmo que venha dar ruim para você, mesmo que você venha ter prejuízo nisso que você decidiu fazer, mas o certo o que é? É proteger, glorificar a Deus, importante, não importa o que aconteça. Nós fazemos o que é certo porque necessariamente nós sabemos que, porque necessariamente nós não sabemos que vai dar certo, mas porque sabemos que é o certo. Ah, Wagnaldo, eles fizeram porque tinham fé que ia dar certo? Ah, eu faço porque eles fizeram porque eles tinham fé que ia dar certo. Não necessariamente. Lembra-se dos 3 jovens na fornalha? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, o rei levantou uma estátua de ouro para ser adorada. Todo mundo se prostrou e disseram assim, não, o certo é não se prostrar. Mas vai dar ruim para vocês, se vocês fizerem o certo, porque vocês vão ser jogados numa fornalha de fogo. Ele diz assim, não importa, pode nos jogar na fornalha de fogo, que o nosso Deus vai nos livrar. Mas nós vamos fazer o que é certo a fazer. Olha, quer saber de uma coisa? Se ele não quiser nos livrar, não tem problema, nós vamos continuar fazendo o que é certo. Mesmo que nós tenhamos que jogar no fogo, e se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele vai livrar. Se Ele não quiser nos livrar, não vai nos livrar, mas nós vamos continuar fazendo o quê? O que é certo. Independente do que aconteça conosco. Ah, mas eu vou perder a minha vida por amor de Jesus. Mas se você não perder a sua vida por amor a Ele, você não é digno dEle.
Porque se você quiser achar a vida que Jesus tem para você, você tem que perder essa vida. Você tem que fazer o que é certo. Porque senão, nós podemos muitas vezes fazer o que é errado para mantermos vivos. O que adianta nós preservarmos nossas vidas e sermos infiéis a Deus? O que adianta eu preservar a minha imagem e ser infiel a Deus? O que adianta eu preservar um ministério e ser infiel a Deus? O que adianta eu preservar a minha imagem diante dos homens e perder a minha imagem diante de Deus? Porque eu quis mais agradar aos homens do que a Deus. Do que adianta você agradar os homens e não agradar a Deus? Para preservar algo que pode arruinar o seu ministério e toda a sua vida. Outro valente, Eleazar. 2 Samuel 23, 8 e 10 diz assim: Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que haviam reunido uma batalha, e os israelitas se retiraram. Mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Ou seja, a Bíblia fala de outro valente de Davi, Eleazar. A Bíblia fala que eles estavam numa batalha. Os filisteus tinham desafiado o rei Davi e os israelitas, mas durante a batalha, sabe o que aconteceu? Os israelitas começaram a se retirar da batalha. Já pensou, você está aqui numa batalha lutando com uma turma, de repente tu olha um corre, e tu está ali, daqui a pouco outro foge, e outro foge, e outro foge, e quando vê você está lutando sozinho, contra um monte de soldado, e os de fora foram correndo tudo. E a Bíblia diz que ele continuou lutando, e vencendo, e vencendo. Daqui a pouco a mão ficou dormente, e chega uma hora que a espada fica grudada na mão dele. Só tem uma maneira de uma espada ficar grudada na mão de um soldado. Com certeza, de tanto ele manejar a espada, foi criando um calo na mão, foi machucando, e foi enchendo de sangue, e de repente a mão dele estava cheia de sangue, e aquilo foi coagulando na mão dele, e daqui a pouco aquele sangue foi secando, até que a espada estava grudada na mão dele. Mas apesar de todos fugirem, ele permaneceu na batalha. Permaneceu lutando e disse que Deus deu vitória para eles naquele dia por causa desse homem, que ele não fugiu do campo de batalha, apesar de todos terem fugido, ele permaneceu firme naquela batalha. Eu fico imaginando esse homem lutando e ver seus companheiros fugindo com medo. Ele continua até a espada se apegar à sua mão. Só tem um jeito dessa espada ter se apegado na mão dele: esfolando, machucando, criando uma bola de sangue coagulado e seco. Sabe o que eu penso nisso? Pessoas que fazem a diferença, elas não desistem quando começa a doer. Pessoas que fazem a diferença, elas não desistem quando fica difícil. Quando vem as renúncias, que ele tem que renunciar a um monte de coisas. Quando pessoas que fazem a diferença, elas não desistem, mesmo quando a sua família vem contra ela. Mesmo quando a sua família não acredita naquilo que ela acredita, ela continua firme naquilo que ela acredita. Pessoas que fazem a diferença, elas continuam, apesar que pessoas do seu lado olhem para ela e deixem de acreditar naquilo que ela está acreditando. Quando você está acreditando numa coisa, as pessoas estão olhando para você e estão zombando daquilo que você acredita, e você permanece. Porque dói quando as pessoas zombam da nossa fé. Dói quando as pessoas ridicularizam o nosso Deus. Dói quando as pessoas não acreditam naquilo que a gente acredita. Ainda zombam da gente. Mas pessoas que fazem a diferença, elas permanecem. Mesmo quando seja cortada a carne. Mesmo quando receba um corte na carne e começa a doer, elas permanecem.
É muito bom quando a gente ajuda as pessoas sem sair da nossa zona de conforto, sem fazer sacrifício. É muito bom. Quando você ajuda na sua zona de conforto, você não precisa fazer nada. Mas quando você precisa sair da zona do conforto, quando você precisa fazer sacrifício, aí é que vai fazer a diferença. Aí que vai mostrar se realmente você é uma pessoa que você vai fazer a diferença. Quando você está ajudando só com aquilo que está te sobrando. Só com aquilo, sobrou, então eu vou lá dar uma oferta. Sobrou, então eu vou lá ajudar aquele irmão. Eu quero ver você ajudar quando realmente aquilo vai ser um sacrifício para você. Não, aquela pessoa está precisando e eu preciso ajudar ela, e eu tenho que fazer a diferença na vida daquela pessoa, e isso assim vai demonstrar se realmente você faz a diferença. Ajuda se der, quando pode, o que pode, como pode, mas se começa a doer um pouquinho, a pessoa recua. A pessoa recua, quando começa a tirar da zona de conforto, a pessoa recua. Gente que faz a diferença, segura a onda, está difícil, mas eu não vou desistir. Está difícil, mas eu não vou desistir, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando. Não está fácil, mas eu não vou abandonar. É muito bom ter do nosso lado gente que não para, que não desiste, que não abandona, que não chuta tudo para o alto quando começa a doer. É muito bom, irmão, porque quando está tudo bem, é fácil as pessoas estarem do nosso lado. Mas quando vem uma doença, quando vem uma dificuldade, que realmente as pessoas que vão fazer a diferença vão estar do nosso lado, vão mostrar que realmente são diferentes de todos aqueles que estavam do nosso lado. A gente sabe que a gente passou por um momento de muita dor aí, esses 2 anos que passaram aí. Muita dor para muitas pessoas que passaram por tudo isso que afligiu a nossa vida. Muitas pessoas se sacrificaram para manter a saúde emocional, muitas pessoas se sacrificaram para manter um ambiente sustentável dentro da sua casa, dentro das suas empresas, principalmente também, dentro de tudo aquilo, o âmbito que elas viviam. Foi um tempo de crise, muita gente se sacrificando para manter-se íntegros nos seus negócios, manter-se fiéis naquilo que eles faziam, naquilo que eles produziam. Eu pediria para você ver se tem alguém se sacrificando por você e cuidando de você. Você já parou para olhar se tem alguém se sacrificando por você e cuidando de você? Tem alguém que se preocupa com você? Porque se existe pessoa assim do seu lado, não esqueça de beijar essa pessoa, de abraçar essa pessoa e agradecer a essas pessoas pelos cuidados que ela teve com você, está tendo com você. É tão triste quando as pessoas se sacrificam pela gente, se esforçam para cuidar da gente, depois da gente, quando está tudo bem, a gente realmente não olha para essas pessoas, não é grato com essas pessoas. Então olhe para o seu lado e perceba as pessoas que realmente têm olhado para você, têm orado por você, têm cuidado da sua vida, porque essas pessoas, elas fazem a diferença na sua vida. Elas fazem toda a diferença. Gente que faz a diferença não abandona o campo de batalha quando começa a sangrar. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que estão sangrando, mas estão servindo nesse ministério. Pessoas que estão se empenhando, pessoas que estão lutando para manter essa porta aberta, para manter essa chama acesa aqui dentro. Eu agradeço pelos aqueles que vieram antes de nós e manteram essa chama acesa até hoje, e por aqueles que chegaram, que estão conosco, que foram agregados a nós e que estão aqui lutando para que isso permaneça vivo, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, para que as orações continuem a fluir neste lugar. Porque não foi em vão que Deus colocou esse ministério aqui nessa cidade, irmão. Não foi em vão, não é em vão a gente estarmos aqui. E nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar acreditando, continuar fazendo a diferença. Pessoas que estão doando o seu trabalho com excelência, com qualidade, estão aí no corre-corre. Vem aí, aumenta esse aquário aqui, faz um negócio bonito, doa sua mão de obra, não cobro nada, irmão. Quanto é que gastaram ali? Não esquenta a cabeça que gastaram ali. Pessoas que fazem a diferença.
Pessoas que a gente não precisa para fazer as coisas, quando veja, eles já estão fazendo. Eles já estão se movimentando em prol daquilo. Isso aqui tem que fazer, vamos fazer. Tá, então vamos, quando veja, eles já fizeram. Pessoas que se movimentam em prol disso aí. Imagina os profissionais na área de saúde, quando começaram a ver os seus colegas de trabalho morrendo, eles dissessem assim, vamos para a quarentena também? Você já imaginou? Esses profissionais de saúde que estavam na frente de batalha ali, lutando contra o vírus, que estavam matando gente, quando eles viram seus colegas sendo contaminados, quando viram seus colegas morrendo, eles disseram, epa, vamos sair daqui, vamos embora, vamos para a quarentena. O que seria do Brasil, o que seria do mundo? Você imaginou? Não, vou dizer para você, nem tenta imaginar, tá? O que seria? Se essas pessoas não fizessem a diferença e se mantessem firmes na frente de batalha, seria uma catástrofe, irmão. Muito mais pessoas teriam morrido, muito mais vidas teriam ceifado, mas pessoas que se mantiveram na frente de batalha, longe da sua família, isolado das suas famílias, para continuar resistindo e lutando, para que hoje nós pudéssemos estar com essa doença estabilizada, para que desse tempo dessa vacina chegar e ter alcançado tantas pessoas e ter evitado muito mais mortes do que aconteceu. Apenas vamos agradecer a Deus por essas pessoas não terem abandonado o campo de batalha quando começou a doer, porque essas pessoas fizeram toda a diferença, tá? Essas pessoas fizeram muita e muita diferença. Não somente a história delas vai ser lembrada um dia, mas Deus há de visitá-las e recompensá-las, e nós oremos por isso. Eu sei que Deus vai visitar essas pessoas e vai recompensá-las por tudo que elas fizeram. Por isso, esse sacerdócio real da medicina, irmão. Pessoas que se posicionaram e fizeram toda a diferença, eu tenho certeza que Deus há de abençoar essas pessoas. Segundo Samuel, depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, o filisteu, reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrubou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aqui é outro que também estava no meio de uma plantação. Quando os filisteus vieram, todos os outros fugiram, ele ficou ali no meio da plantação, porque aquela plantação era a provisão deles. E ele permaneceu firme, derrotou e não deixou que aquela provisão fosse destruída. E eu agradeço a Deus pelos aqueles que nesses anos de pandemia, de dificuldade, continuaram trazendo provisão para esse ministério. Pessoas que continuaram acreditando, pessoas que continuaram ofertando, dizimando, pessoas que continuaram mantendo acesa essa chama aqui dentro. Eu falando com um pastor amigo meu, ele assim, lá o dízimo caiu, a oferta caiu, o pessoal pararam. Eu assim, não, lá não. Lá o pessoal continua ofertando, continua dizimando, quer saber, nós ainda estamos construindo uma casa. Ele disse, não é possível. É assim, porque Deus está com a gente. Nós ainda estamos construindo uma casa no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, todo mundo está ajudando. E eu me lembro que às vezes eu saía para comprar alguma coisa, eu tinha lá em Tubarão, a hora que eu comprar, Deus dizia assim, não compra. Eu disse, mas eu estou com esse dinheiro aqui, se eu comprar isso aqui, vai faltar para outra coisa. Não compra agora. Daí eu voltava, quando chegava em Capifaria, alguém chegava, onde é que tu vai? Foi em Tubarão comprar tal coisa. Não esquenta, eu vou te dar isso aqui, pode pegar. Eu vou doar isso aqui. Daí a gente começava a juntar, daqui a pouco, agora está pronto. Mas falta a instalação, estamos mortos. Parava tudo, daqui a pouco chegava um, nós vamos ofertar a instalação, vamos ofertar tudo. E a coisa andava de novo, e eu olhava assim, Senhor, o que é isso? E daqui a pouco chegava lá no acabamento, a turma dizia assim, não vai dar, acabamento é um dinheirão, agora vai parar mais de 2 anos. Eu assim, não vai parar, porque se Deus estiver no negócio, não para. Daqui a pouco, chegava lá, ofertava uma coisa, outro ofertava outra, na hora de pintar, nós ganhávamos uma lacetinha daqui, outra do outro ali, nós misturava tudo, fazia uma cor e ficava justamente a cor que a dona da casa queria, a gente pintava, dava tudo certo, eu olhava assim, não tem como, cara. É Deus no negócio. Porque pessoas que fazem a diferença, irmão, na hora da provisão, na hora de cuidar da provisão, eles não medem esforços, eles não medem sacrifícios, eles se mantêm firmes, se mantêm fiéis. E assim, as pessoas não estão indo mais na igreja, daí eles não trazem oferta. Assim, não, lá em casa as pessoas batem na porta para trazer oferta. Vim trazer a oferta da igreja. Assim, porque pessoas que fazem a diferença, irmão, eles se preocupam, irmão.
como a conta está sendo paga, ele se preocupa com o que está acontecendo, ele se preocupa com os projetos, com os planos, o que é que nós vamos fazer, vai dar certo, não vai. São pessoas que acreditam que Deus pode agir no pouco que nós temos e fazer toda a diferença. Finalmente, essa aqui é de chorar, mais ainda. 2 Samuel 2:23. Perto do começo do tempo da colheita, 3 dos grupos chamados 30 desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no vale do gigante. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco da água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os três soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água, em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor. E disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue desses homens, que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Olha que impressionante essa história. Davi está fora de Jerusalém. Jerusalém está sitiada. Não tinha como entrar em Jerusalém. E Davi suspirou assim. Ele não pediu para ninguém assim: ai, como eu tinha vontade de tomar a água daquela fonte que tem lá em Jerusalém. E esses 3 homens ouviram. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, atravessaram todo o campo inimigo e foram até Jerusalém, pegaram a água daquela fonte e trouxeram para Davi. Quando eles chegaram com essa água, Davi: nessa água, fomos lá em Belém trazer para ti, não é o que tu queria? Ele disse: não, vocês são loucos, cara. Vocês arriscaram a vida de vocês para cumprir um anseio meu. E Davi assim: eu não vou beber essa água, porque essa água representa o sangue de vocês. Se vocês arriscaram a vida de vocês, ele derrama a água e não bebe. Ou seja, Davi não ordenou que aqueles homens fossem buscar a água, mas aqueles homens fizeram o que não se esperava que fizessem. Sabe aquelas pessoas que fazem além daquilo que elas são obrigadas a fazer? Sabe aquelas pessoas que fazem coisas que você não espera que elas vão fazer? Como eu estava conversando com a Ju esse dia lá na Caixa Econômica. Sabia que Deus fala comigo lá sempre que eu vou lá na Caixa Econômica, Deus fala comigo lá dentro? Sempre que eu vou com a Ju lá na Caixa Econômica, Deus fala comigo lá dentro. Ela assim, essa atendente aí era minha vizinha, ela sempre ia lá em casa, lá pegava meus documentos, trazia aqui na caixa, eu nem precisava vir aqui, ela fazia tudo para mim. E eu assim, ela faz além daquilo que ela tem que fazer, né? Ela faz além da obrigação dela, não precisava fazer isso. Não tinha necessidade de fazer isso, se tu quisesse, tu tinha que ir lá, ela desse bem, já estava fazendo a parte dela, mas ela ia lá na tua casa, pegava as coisas, levava lá e trazia para ti aqui. Tem pessoas que fazem a diferença, irmão, elas vão muito além do que aquilo que a gente imagina que elas vão fazer. Sabe essas pessoas que você espera que ela vai fazer uma coisa e de repente ela faz muito mais além do que aquilo que você pensa ou imagina? Porque não é assim que Deus faz conosco. Deus não faz muito mais além do que aquilo que a gente pensa e imagina, e Ele espera que a gente faça com as pessoas também. Sabe quando a pessoa vem te dar um presente e nem é teu aniversário? Sabia que faz bem diferença, tá? Uma pessoa te dá um presente quando está fazendo aniversário, porque todo mundo te dá um presente quando faz aniversário. Mas quando alguém chega no dia lá, vem trazer para mim, por quê? Não, simplesmente eu estava lá em casa, vi isso aqui lá numa loja, lembrei de ti, comprei para ti. Isso não faz a diferença? Essa pessoa lembrou de mim, cara. Estava lá, olhou para um objeto e lembrou da minha pessoa e comprou para mim, trouxe para mim. Isso tem muito mais peso, mais diferença. Quando a pessoa vem na tua casa te visitar, tu olha assim, o que foi? Nada, só vim aqui te visitar. É mesmo. Eu vim aqui, estava lá em casa, pensei em ti, sem saudade, vim aqui para a gente conversar um pouco. Ah, não veio para pedir nada? Não, que é isso, né, velho? Vim só para te ver, para a gente conversar. Eu gosto de conversar contigo. Você fica até meio constrangido. Pô, e eu nunca vou lá conversar com ele, eu nunca lembro dele, ele lembrou de mim. Mas são pessoas que fazem a diferença, que vão além daquilo que a gente imagina. Quando vê, a gente pensa que eles vão fazer uma coisa, eles fazem completamente diferente, porque gente que faz a diferença não é movido por obrigação, gente que faz a diferença é movida por paixão, pelo coração.
Não é movido por obrigação, irmãos. Você não está aqui por obrigação. Porque Deus não quer nada por obrigação. Você não oferta por obrigação, você não dá dízimo por obrigação, você não vem aqui, senta nesse banco para ouvir essa palavra por obrigação. Você está aqui porque você é apaixonado por Jesus. E você ama Jesus, e você ama o Evangelho, e você ama que isso aqui continue aberto, que esse Evangelho continue sendo espalhado, porque se for por obrigação, irmão, sai dessa porta, vai embora e nunca mais entre aqui, tá? Nunca mais. Se você bota R$1 ali naquela sala, por obrigação, não faz mais isso, tá? Não, não é por obrigação. Ah, mas se eu não botar o gafanhoto não vai comer a minha... Não, esquece, não faz nada disso. Porque Deus é rico para abençoar, irmão. Ele vai te abençoar. Mas Deus gosta de se agradar das pessoas que fazem por amor. Porque gostam disso, porque se apaixonaram por isso, porque se apaixonaram por esta família. Porque se você veio aqui para ver Jesus, eu quero dizer para você, olhe para a pessoa que está do seu lado, Jesus está nessa pessoa. Ele não está aqui nesse lugar. Ele não está aqui dentro desse lugar aqui. Quando você for embora, nós vamos embora, e Jesus vai se recolher num cantinho e vai ficar dormindo ali. Não, Ele vai com você. Ele vai para a sua casa. Não tem como você se ausentar da presença de Deus. Ele vai conosco. Porque pessoas que fazem a diferença, eles não fazem nada por obrigação. Porque se você faz por obrigação, você é um escravo. O escravo que faz as coisas por obrigação, não é? Filho não. Filho faz porque ama o pai. Filho faz porque ama o pai. Filho vai na casa do pai porque ama o pai, porque gosta de estar junto com os irmãos, gosta de conversar, gosta de estar junto. São movidos por um desafio, são apaixonados por esse desafio. Como é bonito você ver pessoas trabalhando movido pela paixão, por desejo, porque gostam daquilo, não porque são obrigados. Por isso que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Aquilo que a gente faz por amor não pesa. Quando a gente faz por amor, a dor não nos para, a gente não faz conta, irmão. A gente não fica fazendo conta. Vamos fazer conta para ver se dá certo, vamos fazer conta. A gente pega e a gente faz. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Se der certo, Ele é Deus. Se não der certo, Ele vai continuar sendo Deus. Se der certo, eu sou apaixonado por Ele. Se não der certo, eu vou continuar apaixonado mais ainda. Por você estar esperando o melhor de Deus, eu quero dizer, Deus já deu o seu melhor para você. Na cruz, Ele deu o seu Filho para você, o melhor Ele já te deu. Então não se preocupe em correr atrás das coisas, busque apenas o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar, irmão. A Bíblia fala que as bênçãos te alcançarão. O melhor Ele já te deu. O melhor Ele já deu para você. Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então se apaixone por isso, e creia nisso. Atravessar o exército filisteu e trazer a água. E este gesto é tão sagrado que é reverenciado por Davi. Davi diz, eu não posso beber esta água, porque beber esta água seria beber o sangue de vocês que expuseram as suas vidas por mim. Isto é sagrado. Davi não reverenciou o gesto daqueles homens. Davi reverenciou a vida deles. A vida deles. A vida daqueles homens. A gente agradece a Deus pela vida daquela pessoa. Pessoas que não servem fazendo coisas, mas há pessoas que se dedicam à sua própria vida para Deus. Não é só servindo, fazendo coisas, é a sua vida dedicada a Deus. É uma vida dedicada ao ministério, é uma vida dedicada ao reino de Deus. E a gente agradece a Deus pela vida dessas pessoas. Eu gostaria de ser um homem assim, mas eu acho que estou muito longe de ser um guerreiro. E não seria listado entre os 30 valentes de Davi, quanto mais entre os 3. Porque às vezes a gente tem medo de fazer tantas coisas. E às vezes a gente poderia fazer muito mais a gente poderia fazer. Mas eu leio essa história, eu sou confrontado pela minha covardia e às vezes que reclamo.
Mas a palavra de Deus me chama para ser valente, acreditar nos valentes que Ele colocou para me ajudar. Tu tem que ser valente e acreditar nos valentes que estão à sua volta, naqueles que eu coloquei para te ajudar, naqueles que eu coloquei para caminhar contigo. Eu fui chamado para isso, para ser valente e acreditar nos valentes que estão à minha volta. Agradecer às pessoas que Deus colocou ao meu redor, ao meu lado, e começar da minha casa para esse ministério. Da minha casa, da sua casa para esse ministério, acreditando nas pessoas que Deus tem acrescentado nesse lugar. Muitas pessoas às vezes saem daqui, saiu fulano, não se preocupe, daqui a pouco Deus acrescenta outro. Ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando valentes para estar do nosso lado. Eu agradeço, irmão, a todos vocês. Eu agradeço a todos os que contribuem com esta casa. Eu agradeço a liderança dessa igreja. Gente bonita, irmão, gente bonita. Gente generosa. Gente que serve por amor. E vocês sabem que eu estou falando de todos vocês. Vocês sabem que eu estou falando de vocês. Lembre-se, faça o que é certo. Faça o que é certo. Mesmo que você tenha que sentir na pele a dor de fazer aquilo que é certo. Faça o que é certo. Não pare quando começar a doer, tá? Não pare quando vier as aflições. Não pare quando vier as dificuldades. Continue fazendo o que é certo. E que a sua vida seja um sacrifício vivo a Deus. Meu beijo. Meu abraço. E minha gratidão pela vida de todos vocês. Vamos ser pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. Amém? Vamos ser pessoas que fazem a diferença nas pessoas que estão à nossa volta. Um beijo no coração de todos vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé? Agradecer a Deus pela nossa disponibilidade de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas ao mesmo tempo acreditando que sem Ele nós jamais poderíamos fazer. Sem Ele nós jamais estaríamos aqui hoje, nós jamais continuaríamos levando esse legado que muitos vieram antes de nós e que se disponibilizaram também para Deus, para que nós estivéssemos aqui hoje. Olhar para trás e lembrar dessas pessoas e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que vieram antes de nós e agradecer a Deus por Ele ter nos capacitado para estarmos aqui até hoje. Continuar acreditando, continuar vivendo isso que Ele tem para todos nós. Hoje nós estivemos aqui, apresentamos uma criança, hein? Apresentamos uma criança, a família esteve aqui, ouviu a palavra do irmão Toninho, ouviu a oração. Isso é ser igreja. Pessoas que a gente vai estar orando para que Deus possa conduzir da melhor maneira possível. Eu sonho com uma igreja assim, uma igreja que entende que é uma família. Uma família, irmão. Uma família em que nós somos todos irmãos. E vamos viver para a honra e glória de Deus. E que nós possamos levar esse legado mais adiante. Na hora que a gente partir, se Jesus não vier até lá, outras pessoas possam olhar para trás e dizer assim, passou pessoas aqui que fizeram diferença nesse lugar. Eles fizeram a diferença. Eles fizeram muito mais além daquilo que as pessoas imaginavam que eles fizeram. Eles foram muito mais além. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela valentia que o Senhor colocou em nossos corações. Porque aquilo que nós fazemos, Senhor, a gente sabe que nós não teríamos condições de fazer se o Senhor não estivesse conosco. O inimigo se levanta para tentar nos parar, para tentar fazer com que a gente venha desistir, fraquejar na nossa fé.
mas o Seu Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo, Senhor, e fazendo nós entender o que é ser igreja. Uma igreja que caminha com generosidade, com amor, fazendo as coisas por amor a Ti, Jesus. Não olhando para nós mesmos, mas olhando para Ti, olhando para o Teu reino, e para tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada, por cada família aqui que se disponibilizou a estar na Tua presença. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa, porque o Senhor é um Deus que pode trazer cura para nossas vidas, pode nos libertar, pode nos curar, e é isso que nós cremos, Senhor. Queremos sair daqui e colocar nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos e dizer obrigado, Senhor, por estar nos sustentando, estar nos guardando, estar nos protegendo, Senhor, e estar nos conduzindo com sabedoria, graça e humildade. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Eu gostaria que colocasse os recados aqui atrás. A gente sempre tem colocado esses recados aqui, irmão, e a gente deixou de falar sobre isso. E eu falei que não ia falar mais sobre isso também, porque estava sendo chato já. E, ser polícia de gente grande é triste, né? Eu não quero ser polícia de gente grande. Mas nós temos aqui terça-feira, Restaurando Vidas, às 15h30 da tarde. Quarta-feira, ouvindo a palavra, 20 horas. Sexta-feira, Unidos em Oração, 20 horas. Sábado, segundo sábado do mês, nós temos a Viva Jovem. Mas não é para jovem, mano. Todos nós somos jovens, para toda a igreja. A gente vem aqui ouvir uma palavra de Deus. No terceiro sábado, nós temos Romanos sobre a mesa. É um estudo sobre a carta de Romanos. Sábado agora nós estávamos em quantos aqui? 2, 4, 6, 7, irmão Luciano. A Sandra e o V sempre vêm. Porque a Sandra não é boba, é uma mulher sábia. Ela sabe que o V está começando agora e ela sabe que ele tem que estar ouvindo a palavra. Ela sabe muito mais do que eu que estou ali dando a aula. Mas ela sabe que ela tem que semear na vida, no coração dele essas coisas. Ela não é boba. Ela sabe que tem que vigiar na vida dele, que ele tem que se fortalecer, amadurecer na presença de Deus. E graças a Deus ele já cresceu muito mais do que muita gente está mais tempo aqui dentro. Os jovens vieram os líderes, porque são obrigados a vir, né? Aí tiveram aí, em cima da hora, na correria. Irmão Luciano sempre vem também. E eu que venho porque sou obrigado, porque estava frio pra caramba, que se não fosse obrigado também não vinha. Mas eu quero pedir para vocês, venham. Oração, irmãos. Depois não vem dizer que a igreja não é uma igreja que ora, tá? Tem oração na sexta-feira, vem aí, eu quero ir lá na igreja, eu quero pedir uma oração pela minha família. Eu quero ir lá na igreja que eu quero pedir uma oração por um determinado problema que eu estou passando, de saúde, física, emocional, financeira. Vem aí, a gente senta aqui na frente, a gente conversa, a gente aconselha, a gente ora. Não venha dizer que a igreja não tem oração, que a igreja não tem estudo, que a igreja não tem palavra. Tem bastante coisa para a gente fazer aí, ó. Mas tem hora que a gente vem aqui e se sente sozinho, irmão. Se sente sozinho. E eu disse que não ia falar mais, mas falei, né? Eu espero que a gente venha estar participando dos nossos encontros aí, para nos fortalecermos na fé, amém? Vocês recebem essa palavra? Se Deus... Quem será contra nós? Mas graças a Deus, nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sempre, vem Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.